Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se você tiver um tema, algum estudo bíblico, deixe aqui no comentário que eu estarei trazendo as explicações para vocês. Tudo bem? Vamos lá! Bom pessoal, quero falar com vocês sobre o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal é muito mais do que um simples Papai Noel que desce sobre a chaminé da sua casa, mas sim de um verdadeiro Deus que se fez homem, que desceu do céu para vir a essa terra para poder nos anunciar as boas novas do Evangelho. É por isso que eu quero deixar para o seu coração um versículo da palavra de Deus que está escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui o profeta Isaías, há 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já profetizou a vinda do Senhor Jesus. E essa profecia, naquele tempo de Isaías, foi uma profecia muito polêmica, porque o profeta disse: Eis que a virgem conceberá. Para aqueles que estavam ouvindo, podia ser uma coisa muito confusa, como assim uma virgem conceber um filho? Mas era um mistério de Deus que estava para ser revelado para toda a humanidade. Essa profecia então se cumpre quando uma mulher muito humilde, pura, na cidade de Belém, que foi escolhida por Deus, a qual Jesus viria sobre o seu ventre. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer então que o anjo de Deus vai anunciar a Maria sobre o nascimento de Jesus. Ele vai até a casa de Maria e disse: Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, de ti há de nascer um varão. Este será grande, assentará sobre o trono de seu pai Davi, e habitará para sempre na casa de seu pai Jacó. Maria então disse: Eu ainda não conheço o varão, eu ainda não tenho a intimidade com ele. Como é que tudo isso pode acontecer na minha vida? O anjo então disse que a sombra do Onipotente será sobre ti. A Bíblia Sagrada então vai dizer que Maria disse: Faça conforme a tua palavra. Maria então fica grávida, mas José ainda não entende o mistério a qual Deus colocou na vida de Maria. E ele intenta no seu coração a fugir e abandonar Maria. Mas Deus disse a José dessa maneira: José, não faça o que você tem no seu coração de fazer, porque o que está no ventre de Maria não é do homem, mas é do Espírito Santo de Deus. Então José novamente recebe Maria, porque Jesus, ele tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Ele, como Deus, ele tem o pai, mas não tinha a mãe. E Jesus, na sua natureza divina, ele não passou a existir a partir desse nascimento de Maria, mas ele já era. Ele passou a existir na sua natureza humana.
porque a Bíblia Sagrada mesmo nos revela que antes que houvesses monte, de eternidade a eternidade, ele já era. No livro de Gênesis mesmo, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o próprio Deus emprega no plural, mostrando para nós que não estava sozinho na criação. Gênesis 11 ele disse: desçamos e confundamos a língua dos homens. A Bíblia também continua dizendo que Paulo falou: foi nele que foi criado o céu, a terra, coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por ele, e sem ele tudo que se fez não teria sido feito. João, quando Jesus estava na terra, com a sua natureza humana, ele tinha intimidade com o Senhor, que quando os outros discípulos iam perguntar algo para eles, ele chegava até João para perguntar a Jesus. E Jesus, quando tinha algo para falar com João, aquele discípulo do amor, a sua intimidade era tão grande que João colocava o seu ouvido, a sua cabeça no peito de Jesus e dizia: fala, mestre. João agora é perseguido por causa de Jesus, por causa do Evangelho. É levado à ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele tem um arrebatamento e em espírito ele anda nas mansões celestiais e antes ele vê Jesus andando sobre 7 candelabros de ouro. O seu cabelo era branco como a neve, que simboliza a eternidade. Os seus olhos como a tocha de fogo. Da sua boca saía uma espada. Suas vestes até os pés, e os seus pés acaçalados como latão reluzente. João, então, ele cai como morto, sem força nenhuma. Mas Jesus toca no ombro de João e começa a dizer: João, não temas, João, sou eu que fui morto, mas estou vivo. Eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e também o fim. Jesus está diante dos judeus e começa a dizer: Abraão regozijou quando soube que eu viria a essa terra. Eles olhavam para Jesus e disse: mas você não tem nem 30 anos, como diz vi Abraão, que é muitos anos antes de Jesus vir a essa terra. Jesus então disse: antes de Abraão eu sou. É por isso que ele disse a Moisés: vai e liberte o povo que está no Egito. Moisés então disse: qual é o seu nome? Então ele disse: diga, eu sou o que sou. João capítulo 5, ele disse: eu sou a água da vida. João capítulo 9, ele disse: eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, eu sou o bom pastor. João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. E que esse eu sou significa? É que o profeta Isaías também disse que o céu é o seu trono, a terra é os cabelos dos seus pés, e nem os céus dos céus pode conter a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Ele olha para o alto lá em Jerusalém e disse: Pai, glorifica o teu Filho com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Deus então disse: eu já tenho o glorificado e o glorificarei
outra vez. Esta glorificação foi no terceiro dia, quando ele ressuscitou e foi à direita do poder, aonde Estevão levanta os olhos e disse: eis que vejo o Filho do Homem à direita do Deus vivo. E é esse Deus que intercede ao seu favor, trazendo paz no seu lar, trazendo alegria, harmonia e te mostrando a maneira certa de viver nessa terra, até que ele vem nos buscar. E esse Jesus, então, ele nasce na cidade de Belém, onde os anjos do Senhor vai até os magos do Oriente para anunciar. Os magos, então, eles ficam assustados com a presença dos anjos, porque aqueles homens estavam apacentando ovelhas de madrugada. Então o anjo disse: não vos assusteis, porque eu vos trago boas novas, que na cidade de Davi nasceu o Rei dos Judeus. Então os magos, eles entendeu agora que o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que é o Rei dos Judeus, havia nascido e que ele era digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Os anjos então disseram: olha para aquela estrela e segue aquela estrela, que vocês vão chegar até Jesus. Essa estrela pode simbolizar para a sua vida o Espírito Santo, que por intermédio dessa palavra que está sendo apregoada, irá tocar no seu coração, para que você possa também seguir aos pés de Jesus, que você possa seguir ao Calvário, aonde ele se entregou ao nosso favor. A Bíblia Sagrada então vai dizer que Herodes pergunta àqueles homens para onde eles iam e aonde estava o Rei dos Judeus, para que eles também pudessem adorar. Mas esse imperador, que naquele tempo era rei, ele não queria adorar a Jesus, mas sim tirar a vida de Jesus, para não perder o seu trono. Por isto, Deus tocou no coração de José, para que José fosse para o Egito, até que Deus cobrasse do imperador. Assim também somos nós, quando irmos na presença do Senhor, haverá perseguição, haverá calúnia, mas assim como Deus tem tratado com os inimigos que levantou contra o nosso Senhor Jesus, ele também vai tratar contra aqueles que têm nos perseguido, que têm tentado parar a nossa caminhada até o reino de Deus. A Bíblia Sagrada então vai dizer que, chegando aqueles magos do Oriente, deram a Jesus as suas dádivas, as suas riquezas, e o adorou e exaltou. Assim somos nós, que devemos adorar ao Senhor Jesus, exaltar na beleza da sua santidade, porque Deus habita no meio dos louvores. É por isso que tem o ditado: quem canta, os males se espanta. Jesus então agora, ele cresce cheio de graça e de virtude. Aonde ele passa, ele opera maravilhas e milagres. Vê os leprosos, purifica das suas lepras. Vê o homem coxo, ele manda andar. Vê o homem surdo, ele faz que ele ouve. Vê o homem mudo, ele faz que ele volta a falar. É por isso que João envia o seu servo até Jesus e disse: é o Senhor mesmo, que é aquele que havia de vir. Jesus então disse: diga, João, que o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve, o mudo fala, e bem-aventurado é aquele que não escandaliza o nome do Senhor. É esse mesmo Jesus que nasceu para nos trazer
paz, para aliviar as nossas almas. E essa data é uma data muito importante e comemorativa universalmente, que simboliza o nascimento do Senhor Jesus, aonde veio a paz sobre a terra, aonde veio a libertação, porque Deus dos altos céus viu a necessidade do seu povo, que estava padecendo, que estava necessitando de uma providência divina. Então ele disse: enviarei o meu único filho à terra, para que todos que nele creiam não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa vida que você recebe por intermédio da palavra de Deus. Você que crê nessa palavra e acredita que Jesus veio a essa terra, é aplicar a sua fé, aplicar a sua confiança e perseverar na presença do Senhor. Saiba que a porta naquele último dia estará aberta e Jesus irá te receber, para que toda humilhação nessa terra seja dupla honra naquele último dia. Esse é o verdadeiro significado do Natal, aonde nós havemos de ter paz e comunhão um para com o outro, para que o ano que vier entrar, nós começamos com o pé direito, pensando positivo e colocando nas mãos do Senhor a nossa vida sentimental, espiritual e também material, para que possamos aprender a orar, assim como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa, porque nós nada conhecemos, mas Ele conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele tem pensamento de vós, que é o pensamento de fazer o bem. Amém? Receba essa palavra no seu coração e que Deus continue falando mais e mais na sua vida. Deus abençoe.